Benção. Ó, hoje a gente vai ter aqui um momento aqui, um testemunho familiar. E a gente tem feito um empenho aqui nessa congregação, por quê? Muito especialmente aqui. Eu já tive o privilégio de lidar com ambientes devocionais, litúrgicos, dos mais variados estilos e características. E quando eu estou falando disso, sem nenhum preconceito social, eu tive o privilégio de vivenciar a vida da igreja nos seus mais diferentes contextos socioculturais. Cada contexto sociocultural, ele implica um nível de responsabilidade. Por isso, deixa Deus ministrar o seu coração. Quando o evangelho chega em qualquer realidade, você pode pegar lá uma tribo de selvagens lá, gente primitiva. O evangelho que chega lá numa tribo primitiva, selvagem, o que ele vai encontrar lá? O evangelho vai encontrar lá a divindade daquela tribo. Então, o evangelho não é para levar culto. O evangelho não é para levar devoção. O evangelho é para levar o propósito. Então, o evangelho não é para mudar o culto da pessoa. Mudar o culto da pessoa é proselitismo. Então, quando você pega uma pessoa e muda o culto dela, você fez um prosélito. E o prosélito é pior do que o incrédulo ou o idólatra. Porque agora você está mudando a prática religiosa dele sem transformar o entendimento dele a respeito do verdadeiro propósito da sua vida. Então o evangelho é para reconciliar as pessoas ao seu propósito. Então, o evangelho vai chegar em qualquer lugar e a primeira pessoa que ele tem que encontrar naquele lugar é o príncipe, é aquele que está investido de autoridade para redirecionar aquela comunidade ao seu propósito. Então isso não tem a ver com poder aquisitivo. Isso quer dizer, desculpa, isso quer dizer o seguinte, que não depende de recurso. Para cada contexto sociocultural, você vai encontrar um desafio, uma realidade social. E o príncipe, a princesa, o líder, o homem de Deus naquele lugar, apto, em condições de redirecionar aquela comunidade ao seu propósito. Então, quando o evangelho chega numa cidade, não é para resolver o problema da cidade, é para ressignificar aquela comunidade no seu propósito. Então, deixa Deus ministrar o seu coração. Todo tipo de problema que eu encontro numa comunidade é para eu encontrar o príncipe que vai abraçar aquele problema e, a partir daquele problema, direcionar aquela comunidade ao seu propósito. Então, quando você chegava lá numa vila e tinha alguém paralítico, o evangelho não era para curar o paralítico. Jesus veio e curou o paralítico. Por que Jesus curou o paralítico? Para pegar todos os filhos de Deus que vinham naquela comunidade e saber que eles tinham autoridade para quê? Para resolver aquele problema. Então Jesus não estava resolvendo o problema. Ele estava inspirando um senso de responsabilidade naquela comunidade. Então, toda vez que o evangelho chega num lugar, é para identificar naquela comunidade aquelas pessoas que, inspiradas por um filho de Deus, assumam a responsabilidade de acolher a comunidade no seu ambiente de autoridade. De modo que todo filho de Deus que está num lugar, o problema, qualquer problema onde está um filho de Deus passa a ser responsabilidade de quem? Dele. Então, nenhum filho de Deus está dentro de um problema. O problema está dentro do
campo de atuação e autoridade de um filho de Deus. De modo que ele não precisa de poder para ter o problema resolvido, senão Deus não tinha mandado ele para lá. Aí o problema estava resolvido antes de ele ter que viver o problema. Então Deus não é um Deus que quer fomentar a idolatria. Então Deus não quer fomentar a idolatria, de modo a permitir um problema para depois ele resolver seu problema, para você fazer para ele um culto. Então Deus não quer resolver o seu problema para receber um culto, porque ele já recebia culto antes de você. Então um filho de Deus não é para melhorar o culto de um lugar a partir da solução de um problema. Glória a Deus, amados. Porque você não vai formar um filho idólatra para mudar de cidade e chegar lá e ele ficar procurando um culto que presta para ele ter os problemas dele resolvidos. Porque se você formar um filho que vai mudar de cidade, para chegar lá e encontrar um culto onde é que o problema dele vai ser resolvido, você formou o quê? Um idólatra, um prosélito, e esse cara gastou 20 anos morando com você e não ficou liberto da única coisa que escraviza ele para o resto da vida, a idolatria. Porque ele está sempre procurando que o problema dele seja o quê? Resolvido. E ele nunca viu ele mesmo como um filho de Deus que em qualquer lugar onde ele chegasse, ele podia assumir a responsabilidade de qualquer coisa, porque ele carrega dentro dele a direção para aquela comunidade, e onde ele chegar, ele é a direção. Onde ele chegar, ele é o rio. Então aquilo era uma água estagnada, aquilo era um lamaçal, aquilo era puro lodo, aquilo era um pântano. Mas a hora que um filho de Deus chega lá, aquilo era um deserto. O povo olhava e falava, é deserto. O outro falava, não, é pântano. Não, o outro falava, não, é lodo. Aí um filho de Deus passa lá e o povo vai ver o quê? Rios no deserto. Alguém, como orientado pelo Espírito, vai produzir um movimento naquele estado de estagnação, onde tudo era árido, tudo era podre, não produzia nada, era um charco, e de repente o povo vê o quê? Luz. Amém? Glória a Deus. Marco Antônio, querida Fabiana, vem cá, sua família, sua casa, porque essa família tem uma entrega para fazer aqui, você recebe. Além de receber o testemunho deles, você receba o Espírito que está, assim como nós temos outras famílias. Nós temos várias famílias aqui que entenderam a partir do seu desafio uma responsabilidade. É isso que essa comunidade aqui quer produzir. Por quê? Porque aqui estão reunidas pessoas que têm condições, diferentemente da grande maioria da nossa população. Seria injusto. Eu não conseguiria dormir em paz se eu viesse aqui, no meio de gente já tão privilegiada, de recurso, de conhecimento, de dignidade, de tudo. O que vocês já têm, o que nós já temos, o que eu e você já temos de benefício nessa vida, seria injusto no nosso país vir aqui para gastar um minuto sequer tentando melhorar a sua vida. Eu não ia ter paz no meu coração. Eu não ia ter paz. Para mim gastar meu tempo tentando melhorar a vida de alguém, eu estaria num lugar onde isso seria mais interessante. Aqui é para trazer direção. Porque talvez o seu maior desafio não é o problema que você está enfrentando. É você ainda não ter a consciência de tudo que você já recebeu para ser um agente de transformação no lugar onde Deus te colocou. Amém? Então tá aí. Eu vou sentar aqui quietinho, eu e o Cláudio. Vem cá, Cláudio, senta aqui pertinho, porque talvez eu e você vão ser os primeiros a fazer pergunta. Amém? Bom dia, família. A gente está aqui para apresentar a associação que a gente criou há 10 anos atrás, em função de uma demanda familiar que começou dentro da nossa casa, que foi uma dificuldade de fala da nossa filha, Ana Beatriz, que hoje está com 13 anos. Mas quando ela tinha 2 anos e meio, a gente diagnosticou ela com apraxia de fala, que foi difícil a gente chegar nesse diagnóstico,
porque era algo totalmente desconhecido aqui em Goiânia, no Brasil, mas principalmente aqui em Goiânia. Então, a Ana, desde que nasceu, ela teve alguns atrasos nos marcos, né, do desenvolvimento da criança, e a fala foi o que a gente sentiu mais relevante. Então, ela começou a fazer fono com um ano e pouco, mas não tinha evolução. Passamos por várias fonos em Goiânia, até que a gente chegou numa fono que falou que suspeitava que ela tinha apraxia de fala. E ainda comentou com a gente, falou assim, eu acho que ela tem apraxia de fala, mas eu tive uma aula na faculdade inteira sobre apraxia de fala, então eu não posso te ajudar muito. E aí a gente começou a pesquisar e achamos uma fono especialista em apraxia de fala em São Paulo. A gente tem a facilidade de São Paulo, porque a Fabiana é paulistana, a família dela mora toda lá. Então a gente foi buscar essa fono em São Paulo para poder tentar fechar o diagnóstico da Ana. E aí foi isso que aconteceu. A doutora Elizabeth, que ela é pós-doutorada no assunto, conseguiu fechar o diagnóstico da Ana. Então foi o primeiro diagnóstico que a gente conseguiu fechar em relação às demandas da Ana Beatriz. E a gente começou a sentir uma necessidade muito grande de entender melhor do assunto, porque não tinha literatura nenhuma em português, se falava muito pouco, as faculdades não se falavam nisso. E aí a gente começou a aprofundar nisso, muito em função dessa demanda dentro da nossa casa. A Fabiana começou a pesquisar muito, a buscar muito isso. E aí a gente acabou se unindo com mais duas famílias, uma de Curitiba, uma de Porto Alegre, na mesma situação. E aí a gente resolveu criar essa associação, a Abrapraxia, de forma bem despretensiosa, sem saber o que ia acontecer. E fizemos um curso em Goiânia, pegamos o auditório da PUC emprestado, tivemos o apoio das fonoaudiólogas da PUC, trouxemos a doutora Elizabeth para Goiânia para poder fazer o primeiro curso de apraxia de fala em Goiânia. E aquilo ali nos surpreendeu pela demanda, pela procura que teve, e realmente era algo totalmente desconhecido. A gente viu que muitas crianças estavam sendo tratadas de forma errada, por ter o diagnóstico errado. Então, assim, a apraxia é muito comum em crianças que têm autismo, que têm síndrome de Down e que têm várias outras síndromes raras. Dificilmente, eu desconheço alguma criança que tenha apraxia pura, que tenha só apraxia. Então, normalmente, ela não é uma síndrome, ela é um sintoma que normalmente vem acompanhado de outros sintomas também. E aí, em função de tudo isso, a gente viu a necessidade de criar algo para poder ir aumentando essa formação. E aí, inspirado na associação americana nos Estados Unidos já tinha uma associação que já era grande, e virou benchmark para a gente fez a visita na associação, participamos de uma conferência americana e montamos há 10 anos atrás a primeira conferência de apraxia. Foi onde a gente começou, esse ano a associação está fazendo 10 anos. Então o trabalho começou aí, eu vou passar para a Fabiana, que é a presidente, desde a fundação é a presidente da associação, vem encabeçando isso aí tudo, trabalha bastante nesse propósito e que realmente tem nos surpreendido ano a ano. Bom dia, família, tudo bem? É uma honra para mim estar aqui falando para essa casa. Eu fui desafiada, porque fui chamada aqui na Sal da Terra, uns 2 meses atrás, no Transforma Sal, para a gente apresentar os projetos ligados à nossa comunidade. E quando a gente apresenta a Abrapraxia, um dos pontos a desenvolver e a melhorar da Abrapraxia dentro da nossa comunidade era falar um pouco mais sobre o nosso projeto, sobre como nossa vida estava transformando a vida de tantas famílias e a gente não estava falando isso para dentro da nossa comunidade. Então, eu estou muito feliz de ter esse espaço aqui e poder compartilhar um pouco do que é a Abrapraxia, do que esse diagnóstico transformou a nossa família, mas o nosso exemplo pode transformar a vida de vocês, a casa de vocês, com alguma questão que vocês possam estar passando, e se inspirar, porque é muito difícil, não é fácil ter um diagnóstico desafiador de casa desses, porém, a gente pode transcender.
transcender, ser inspiração, tirar forças, muitas vezes, de onde a gente não tem, mas fazer algo maior, ser exemplo na comunidade, na sociedade, no país. Essa é a nossa família, né? Aqui era logo no começo, quando a gente fez a primeira conscientização da apraxia de fala na infância. Por que eu escolhi o mês de maio? O mês de maio é o mês da conscientização desse diagnóstico. Pouco se fala sobre esse diagnóstico no Brasil. A gente está batalhando aí para conscientizar sobre esse diagnóstico em cada canto do Brasil. E por que não conscientizar sobre esse diagnóstico dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja? E eu falo que essa igreja tem sido muito o alimento para os meus desafios do dia a dia, presidindo a Abrapraxia. É fácil presidir uma associação dessa? Não, não é fácil. Tem desafio todos os dias. Mas a cada momento que eu passo pelo desafio, eu lembro muito de uma palavra ou de algum testemunho que eu vi aqui. Então, é isso. É alimento e é transformação. Vamos lá. Nossa família, eu sou casada com o Marco Antônio, né? Tem o Marco Antônio, de 15 anos, também ele está aqui na Sal da Terra, com um grupo aí de jovens, participa do PG. E temos a Ana Beatriz, que a gente teve o diagnóstico de 2 para 3 anos. A gente buscou sobre esse diagnóstico nos Estados Unidos, a gente se informou, a gente está trazendo conscientização e muita informação de qualidade. Queria agradecer também o pessoal do áudio e vídeo daqui, da Sal da Terra, que eles fazem todo o apoio nosso em todos os nossos cursos. Daniel, eu já tinha até cadastro. Eu falei, Daniel, vou mandar minha apresentação. Já tinha até o cadastro do telefone dele aqui no meu telefone. E assim, a gente faz um trabalho de formiguinha, mas que está virando um formigueiro, tá? Amém. Essas são as 3 famílias que fundaram, né, a Abrapraxia. E é a Associação Brasileira de Apraxia de Fala na Infância e é uma organização sem fins lucrativos, fundada por pais desse diagnóstico. Nosso objetivo é promover pesquisa, diagnóstico, tratamento, inclusão das crianças e adolescentes com apraxia. Nós fundamos a Abrapraxia em 2015 e sempre oferecendo suporte, orientação e recursos para superar os desafios ligados à apraxia de fala na infância. Nossa missão da Abrapraxia é promover ações que possibilitem as crianças com AF alcançar o seu melhor potencial. Não está aqui, né? E daí vocês vão me perguntar, porque sempre que eu faço essa apresentação, todo mundo fala assim, mas o que é apraxia de fala na infância, né? A apraxia de fala na infância é um distúrbio motor de fala neurológico. A criança sabe o que quer dizer, porém ela falha ao sequencializar os movimentos da fala. O slogan dessa camiseta diz tudo sobre essa criança, que é: eu sei mais do que eu digo, eu penso mais do que eu falo e eu entendo mais do que você imagina. Uma das características é aquela criança que tudo que você fala com ela, ela entende tudo, mas a fala está muito atrasada. Existe só esse diagnóstico de atraso de fala? Não. Mas esse foi o diagnóstico que veio para a gente, na nossa casa, e a gente está transformando esse diagnóstico em formação e informação para o Brasil. Quando eu fiz um Google desse diagnóstico, há 10 anos atrás, tinha um texto em português. Vocês podem testar aí agora. Se você fizer um Google sobre esse diagnóstico, a gente tem o site da Abrapraxia, que tem diversas informações e muito mais que eu vou apresentar aqui para vocês. Meu Deus. Daniel, o vídeo. Eu vou passar um vídeo rápido para vocês verem um pouquinho do que é a Abrapraxia hoje. Há 10 anos, a Associação Brasileira de Apraxia de Fala na Infância surgiu para transformar vidas, dando voz a crianças com apraxia de fala e esperança às suas famílias. A Abrapraxia nasceu da nossa necessidade como pais de entender o diagnóstico da apraxia de fala. A gente começou com um trabalho voluntário, buscando respostas para os desafios dos nossos filhos. A Abrapraxia nasceu de uma necessidade real. Cada passo foi dado com amor e dedicação,
e cada mãe e pai que se juntaram a nós trouxeram novas ideias e desafios. Hoje, somos uma grande comunidade que acolhe, informa, educa e capacita. O que nos une é o propósito de transformar realidades e oferecer apoio em qualquer lugar. Conheça, participe, apoie. Junte-se a nós. Ajude a levar informação de qualidade sobre a apraxia de fala para mais famílias e profissionais. Gente, é impressionante, né? Semana passada, final de semana passada, a gente teve um congresso de autismo aqui em Goiânia. E a Abrapraxia, a gente tem feito bastante divulgação nesses congressos, né? Para trazer informação de qualidade. A gente fez uma pesquisa nesse congresso que era assim: você já ouviu falar de apraxia de falar na infância? Isso, o público eram pais, profissionais da saúde e educação, acadêmicos, psicólogos, fonoaudiólogos e todo mundo. Esse é nosso 25% do público que lida com crianças nunca tinha ouvido falar sobre esse diagnóstico. 50% do público nunca tinham feito ou buscado alguma formação sobre esse diagnóstico. Então, vocês imaginam o trabalho que eu tenho pela frente, né, gente? É um desafio e tanto. O que nós fazemos, né? Nós fazemos capacitação, nós temos cursos online, temos cursos presenciais, nós temos muita informação nas nossas redes sociais e a gente também atua muito com a nossa comunidade, que são familiares de crianças com apraxia de fala na infância. E esse mês, daqui 2 finais de semana, a gente vai ter o 2º encontro de famílias que têm crianças com apraxia de fala na infância no Tauá Atibaia. Há 2 anos atrás, a gente fez esse encontro no Bourbon Atibaia, foi ótimo. Deram quase 300 pessoas. E a Abrapraxia é isso. Além de ter qualidade de formação para as profissionais, a gente também faz a parte de acolhimento para os pais. Se vocês tiverem alguma mãe, algum pai que está passando por esse diagnóstico, está angustiado, quer informação, eu falo, meu telefone, ele é público, vocês podem passar, qualquer pessoa pode me ligar, porque esse trabalho é o que faz a diferença na vida das famílias e das crianças. Então, nós temos cursos na nossa plataforma, são 18 cursos para fonoaudiólogos, pais e familiares profissionais da saúde e educação. Nós temos nossa conferência, aquele vídeo foi filmado na nossa conferência, que eu passei agora. Em 2024, nós tivemos 1.300 participantes. A pandemia nos fortaleceu, ao invés de nos enfraquecer, porque a gente migrou toda a nossa associação para o online. Então, a gente tem uma atuação muito forte no online. E eu falo que esse daqui, gente, é o nosso troféu, é o troféu da Abrapraxia. Porque esses 2 livros são livros que ensinam e que formam os profissionais no Brasil sobre esse diagnóstico. Nós temos feito um trabalho com a Abrapraxia Solidária, que a gente doou esse livro para todas as faculdades de fonoaudiologia, que ele só tinha em inglês, como tratar a apraxia de fala na infância. Naquela nossa primeira conferência, eu contrabandeei 10 livros. As tias do Marco foram para os Estados Unidos, cada uma me trouxe 2 livros de cada. Daí, eu vendi, na primeira conferência, esse livro em inglês para as primeiras fonoaudiólogas que estavam interessadas no assunto. E ter esse livro traduzido significa que, em qualquer lugar que fale a língua portuguesa, a gente tem acesso à informação sobre esse diagnóstico. Queria contar para vocês que há 2 semanas atrás, a gente foi no Congresso Europeu de Autismo em Portugal. E eu também levei alguns livrinhos na mala, né, gente? Eu não podia deixar de levar. Então, as fonoaudiólogas portuguesas estão tendo acesso a esse material que foi
foi traduzido, teve pagamento de royalties, é uma burocracia do cão e muito trabalho para ver essa tradução. Esse outro livro é um guia prático, que é de uma fonoaudióloga americana, Carrie Elbert, que ela tem um filho autista apráxico, hoje com 20 anos, e ela ensina muito de como brincar na clínica e fazer o treino para apraxia de fala na infância não ser tão maçante e tão desgastante para essas crianças. Vamos ver. Sobre nossos materiais informativos. Vocês vão ver que lá fora a gente montou a gente fala que é a nossa loja solidária. Vocês podem doar e ganhar nossos produtos. Então, nessa lojinha solidária, tudo que você contribui nessa loja solidária, doando para a Abrapraxia o valor das camisetas, doando para a Abrapraxia o valor dos livros infantis, a gente produz esse material. Se você tiver esse diagnóstico em qualquer lugar do Brasil, no interior do Pará, você pode solicitar lá no Solicite Materiais, dentro do nosso site da Abrapraxia, você recebe um kit desse gratuitamente na sua casa para transformar a sua comunidade. Eu falo que a minha comunidade a minha cidade é Goiânia. Eu estou tentando fazer a transformação aqui, dentro de Goiânia. Mas que cada mãe, cada fonoaudióloga de cada cidade, de cada lugarzinho desse Brasil, pode fazer essa conscientização solicitando esses materiais gratuitos no nosso site. Vamos lá. E daí a gente tem a Abrapraxia Solidária. O que é esse projeto? Esse projeto ele é gigante, eu já falei de um dos pontos que a gente faz dentro do Abrapraxia Solidária, que é a distribuição de livros para as faculdades de fonoaudiologia, mas também todos aqueles cursos dentro da nossa plataforma. Se você for fonoaudiólogo SUS, ou qualquer profissional da saúde, ou mãe ou pai que não tem renda, a gente disponibiliza gratuitamente uma trilha do conhecimento para essas famílias. Deixa eu abrir a apresentação aqui. Rede pública, instituições filantrópicas e professores. Entre suas principais frentes, apoio a eventos acadêmicos e científicos também. Todos os lugares que falam, eu quero fazer um dia de conscientização da apraxia de fala na infância. Você pode mandar material? A gente manda material, a gente manda birinde, a gente faz toda uma situação. Agora, a gente fez uma parceria com o Genoma da USP para fazer uma pesquisa genética nessas crianças com apraxia de fala na infância, para tentar identificar. A apraxia de fala na infância está ligada a quais condições do neurodesenvolvimento? A quais condições genéticas podem ter a apraxia de fala na infância? Então, foi uma pesquisa, uma das maiores pesquisas do mundo. A outra pesquisa que tem, nesse N, são 36 na Austrália, e hoje nós estamos com essa pesquisa de 93N, que esse artigo científico está saindo aí, está no forno, está quase saindo, e nós recebemos agora um financiamento internacional para aumentar o N para 300N. Então, isso vai revolucionar essa área de diagnóstico, de conhecimento, da onde vem e qual que são os métodos de tratamentos mais eficientes para tratar. Dentro desses 300 Ns, a gente tem já 2 pesquisas engatilhadas para testar os métodos de tratamento nessas crianças com apraxia de fala na infância severa. O que mais? Vamos ver. Nossa loja solidária, eu conto com a participação de vocês. Eu adoro quando o Paulo Júnior fala, nossa camiseta é R$60, tá, gente? Mas a questão do Paulo Júnior eu acho ótima. É a partir de R$60, vocês podem doar e contribuir aí para o nosso projeto. A gente também está fazendo todo um movimento de projeto de lei do Dia da Conscientização da Apraxia de Fala na Infância. A gente tem diversas cidades, diversos estados, que a gente já tem a lei da conscientização da apraxia de fala na infância. E desde 2023, a gente vem batalhando com esse projeto aqui, projeto de educação inclusiva. A gente está doando para todas as secretarias municipais de educação e estaduais de educação esse curso. Tem um aluno com apraxia de fala na infância. O que devo saber?
Mas vocês sabem o que é conseguir marcar com a Secretaria Municipal ou Estadual de Educação? Gente, toda vez que eu faço a reunião, segunda-feira eu tenho com Manaus, eles falam assim para mim, qual a contrapartida? Eu falo, nada. Eles não acreditam. Eu falo, é só divulgar. É só dar acesso à informação para os seus professores. Tem diversas cidades que, quando o secretário municipal tem empenho, funciona. Então, a gente tem cidades pequenas que nós já formamos 700 professores. Mas a gente tem cidades grandes que a gente não conseguiu formar nem 2. Divulgamos lá em Natal. A secretária falou, levantei os números. Quantos cupons foram usados em Natal? 2. É de sentar e chorar. É como assim, é enxugar gelo, né? Mas estamos aí, estamos no propósito e estamos ainda distribuindo esse curso de educação inclusiva. Sexta-feira eu fiz uma reunião com a secretária de Assis. Eu falei para ela, muito obrigado por me atender numa sexta-feira no meio do feriado. Eu tenho certeza que esse projeto vai ser dado continuidade na sua secretaria, porque essa daí está querendo trabalhar, né, gente? Quer ver? Temos o encontro de famílias, que eu já falei aqui para vocês. Essas aqui são as fotos há 2 anos atrás. E a gente começou também a investir em assessoria de imprensa, em presença na mídia, para essas famílias entenderem um pouco mais, que não são só elas que passam sobre essa questão, que a apraxia de fala na infância, que tem famílias com apraxia de fala na infância aqui no Brasil. E eu queria que vocês, depois, se vocês quiserem procurar um pouco mais, saber um pouco mais, a nossa família não, lá na Marie Claire, eu saí naquela matéria, como que é mesmo, Aninha? Minha história da Marie Claire, alguma coisa assim, não lembro direito para falar aqui para vocês. E eu quero pôr esse vídeo, que é um vídeo, para finalizar, que é do YouTube. Depois o Marco vai falar um pouquinho mais sobre os desafios da nossa casa. Quero deixar claro que, apesar da gente ter montado toda essa associação, a gente tem desafios diários com a Ana Beatriz. Ter uma criança especial em casa não é fácil. A gente tem desafios diários na sociedade, na escola, com os amigos. Mas a gente veio aqui para transformar e fazer desse pedacinho de mundo um pouco melhor e lidando com essa situação de uma forma leve e tranquila. Vamos ver o filme. Esse é o Rafinha Acústico. A gente, na nossa conferência, 10 anos de Abrapraxia, a gente chamou eles para fazer uma música, uma paródia. E ele fez. Não é só sobre querer melhorar a vida de uma criança. É sobre saber que maior que o esforço é a esperança. É olhar para uma mãe e um pai e sentir o que é gratidão. Escolher trabalhar com a falha e aprender a ouvir o coração. Nem tudo é bonito e tranquilo. O trabalho é gigante e infinito, mas não estamos sós. E hoje vamos celebrar muito. As pequenas vitórias são todas gigantes pra nós. No início eram pais perdidos querendo entender e lutar, com um diagnóstico e uma missão que nem dá pra explicar. Mas por trás disso tudo tem um ser humano perfeito pra amar. 10 anos depois, todos dando a mão, dia de celebrar. É só olhar pro lado agora, que você vai sentir que aí tem alguém pra contar. Famílias e profissionais que escolheram mais que um trabalho, escolheram amar.
só. Família, abrapraxia, que uniu tanta gente linda em todo o país. Seu esforço melhora o mundo e seu brilho faz uma criança viver mais feliz. Ela não é? Eu pedi pro Daniel parar. Pode parar, Daniel. Aquele é meio um pouco longo esse vídeo. Mas é isso, a gente está aqui para plantar uma sementinha da inclusão, gente. Porque a gente faz todo esse trabalho para que a vida dessas crianças seja mais fácil, né? E para tentar inspirar qualquer um de vocês que passe por algum desafio, encare, transforme, seja barro nas mãos do olheiro. E eu pedi para o Enzo contar aquela música, o louvor, e serviu direitinho para ele, né? Viu como Deus é perfeito? Deus é perfeito. Muito obrigada. Agora o Marco Antônio vai falar. Não, gente, eu acho que o principal era mostrar esse trabalho que a gente tem feito, né? Como a Fabiana falou, os desafios são diários, como na vida de toda a família, né? Então, é lógico que quando a gente tem uma criança especial em casa, às vezes esses desafios são, de certa forma, maiores. Mas, como ela falou aqui antes, a Sal da Terra sempre nos deu muita força. Então, o fato da gente estar aqui se alimentando semanalmente de inspiração, de força, de acreditar em Deus, que Deus vai nos orientar, nos iluminar, isso tudo realmente faz a diferença para a gente continuar perseverando e ter esse entendimento que a gente precisa continuar nessa caminhada. Então, a gente escuta muito falar de propósito, né? E a gente reflete muito sobre quais são os nossos verdadeiros propósitos na vida. E realmente isso daí se tornou um propósito na vida nossa, onde a gente consegue enxergar que a gente está fazendo bem e a gente está levando alimento também para outras famílias. Então, assim, eu falo que eu sou muito abençoado pelos filhos que eu tenho, porque eles me inspiram e me forçam a ser uma pessoa melhor a cada dia. E isso, a gente precisa ter essa consciência e graças a Deus eu estou aqui dentro da Sal da Terra e a gente consegue ter esse discernimento e ter esse entendimento para poder ter esse entendimento dentro do que a gente está fazendo. E eu, recentemente eu comentei com a Fabiana que esse propósito de fazer esse trabalho, para mim, ele é tão relevante que para mim isso começou antes mesmo de eu nascer. Porque eu sou filho de duas pessoas que dedicaram sua vida profissional a trabalhar com pessoas com necessidades especiais. Minha mãe é pedagoga, trabalhou a vida inteira com crianças especiais, especializada em educação especial, então trabalhou no Pestalozzi, na PAI, até se aposentar. Meu pai tem 18 anos que ele se faleceu, mas meu pai era médico, fisiatra, tinha uma clínica de reabilitação, então também dedicou a vida inteira a trabalhar com pessoas com necessidades especiais. E meu pai também teve uma história de vida que me inspirou muito, né? Então, assim, hoje em dia eu reflito muito sobre isso, né? Tem 18 anos que eu perdi meu pai, e meu pai ele era deficiente físico. Então, ele ficou deficiente físico com 16 anos de idade. Então, assim, isso final da década de 50, 60. Então, eu imagino algumas coisas eu sei dos relatos e das conversas que a gente tinha, mas eu imagino tudo que ele passou, toda a dificuldade que ele passou, né, todo o preconceito que ele enfrentou naquela época. Perdeu 3 anos de escola, mas nunca desistiu. Formou em medicina, se especializou em fisiatria, porque eu acho que ali ele entendeu que o propósito dele era ajudar as pessoas que tinham uma condição parecida com a dele. Então, hoje, isso tudo faz muito mais sentido do que eu imaginava para mim mesmo, né? Me conecta com meu pai, me conecta com a minha mãe. Então, realmente,
dentro da nossa casa, hoje eu consigo enxergar que a gente tem essa bênção, né? A gente é abençoado por ter essa condição de ter esse discernimento e de tentar fazer o melhor para a nossa família, mas também propagar na família dos outros. Oi, eu vou falar um pouco aqui, que não é fácil ter uma criança especial em casa. Que não é fácil ter uma criança especial em casa. Todo dia a gente passa por desafio, todo dia a gente duvida de muita coisa, mas no final do dia a gente sempre tem a certeza de que a Ana transformou o nosso coração. Ela apontou para a nossa vida um propósito e mudou tudo. E viver isso é muito importante para mim, porque assim como eu fui transformado, a gente tem a oportunidade de transformar a vida de muita gente. Companheiro, vou te explicar uma coisa que você não entendeu ainda. Dificuldade com filho especial mesmo, sua mãe vai ter com você a hora que você trouxer uma nora. Aí você vai ver, ela vai criar, aguardem, porque daqui a uns 3 anos vocês vão ver a Associação Nacional das Sogras de nora que tem dificuldade de amar. Entendeu? Então vai ser o Ministério da Reconciliação. Ó, significa que a gente... Senta aí um pouquinho. Eu estava conversando com a Fabiana, o empenho da gente estar aqui é para que aqui você encontre ambiente para liberar sua espiritualidade e não para realimentar sua religiosidade. Não é para que você fique mais dependente de um rito que vai resolver seu problema, mas que você assuma com ousadia a responsabilidade daquilo que vai transformar as outras pessoas a partir da forma como você enfrenta. Então, a grande conquista não é a associação. O que era o projeto de Deus lá na eternidade para mandar a Ana e colocar a Ana nessa casa? Era formar essa família. Não era formar associação, é formar esse tipo de gente. Agora, deixa Deus ministrar algo no seu coração. Quando você vai enfrentar o desafio, o maior risco que você corre é você ser alcançado e atingido pelo desafio que você está enfrentando. Então, por exemplo, se eu levar alguém para um lugar onde tem lepra, o risco não é o cara pegar a tuberculose. Se eu levar uma pessoa para um lugar onde está acontecendo muita pneumonia, o risco não é ele pegar a paralisia. Então, qual era o grande risco que toda a casa do Marco Antônio vai sofrer? A apraxia da fala. Então, nós estávamos vivendo um grande desafio aqui com a presidente da associação, que ela estava vivendo um sintoma de apraxia da fala. Aí ela vai realizando muito aqui entre nós e ela falava pouco. Então ela sabia mais do que ela estava falando, ela pensava mais do que ela expressava e ela entendia mais do que você muitas vezes imagina. É isso que acontece. Sem perceber, a gente vai interiorizando o problema. Aí, na tentativa de ter o problema resolvido, a gente não é a cura dele. A gente passa a fazer parte do problema. E não o problema parte da nossa vida. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não, mano? Eu queria te dar uma notícia redentiva hoje. Marco Antônio e Fabiana, e toda a casa de vocês. O que acontece é o seguinte:
Amanhã, dia 5, comemora-se o Dia da Língua Portuguesa. Então nós estamos celebrando esse advento aqui da praxia da fala às vésperas. E esse mês, daqui 10 dias, é o Dia Nacional para celebrar a questão da praxia. Agora eu queria que você abrisse, antes de celebrar a ceia hoje, e hoje nós vamos celebrar a ceia da praxia aqui no Alfa. Você consegue imaginar como é que pode ser a ceia da praxia? Não. Você vai ter uma surpresa. Então é o seguinte, 2 Coríntios, capítulo 2. Deixa eu só achar aqui, porque eu sei o capítulo, mas vocês sabem, só um segundinho. Desculpa, não é 2, é 4. 2 Coríntios 4. Não ia achar nunca, né? Então diz assim, está escrito, diga comigo, está escrito. Cri, por isso falei. Então vou te falar uma coisa. Não nasceu um cristão com dificuldade de traduzir sua fé em fazer. O maior desafio da fé é falar. Porque Deus começou a criação de todas as coisas, não foi fazendo. Como é que Deus criou todas as coisas? Falando. Então, todo ser humano que vem ao mundo tem uma síndrome, a apraxia da fala. Porque ele sabe mais do que diz, ele pensa mais do que fala, e ele entende mais do que imagina. Por isso que o grande desafio da fé não é aumentar para você uma coisa para você fazer. Tudo que o mundo está apresentando você para fazer, para você desenvolver, para você piorar a sua síndrome de fala. E aí, enquanto você se ocupa fazendo, você vai desenvolvendo outras síndromes. Por isso eu vou ousar dizer que a apraxia da fala ela não está associada a outras síndromes. Eu vou ousar dizer que nós vamos descobrir ainda nessa pesquisa aí que as outras síndromes estão associadas à nossa dificuldade de fala. Então, talvez a apraxia da fala não está associada a um autismo, a uma coordenação motora, a uma dificuldade de aprendizado. Não, é o contrário. Porque o primeiro sintoma de uma fé saudável é falar. E a nossa dificuldade de falar, porque nós queremos fazer em vez de declarar, em vez de pronunciar, em vez de traduzir, em vez de materializar a palavra, nossa dificuldade em dar materialidade ao que nós cremos está nos tornando sintomáticos de outros comportamentos. Nós vamos entender isso ainda, em nome de Jesus, eu estou profetizando aqui. Nós estamos com algumas dificuldades motoras, nós estamos com algumas dificuldades cognitivas, nós estamos com alguma dificuldade de raciocínio, nós estamos com alguma dificuldade de realizar, de andar, de comer, de fazer, de pegar. Porque a nossa grande dificuldade qual é? Traduzir em palavra aquilo que nós cremos. E como nós temos essa timidez, por que sois assim? Tímidos. Por que é que vocês não falam? Porque nós criamos um ambiente inibidor da fala. Nós criamos um ambiente tão propenso à realização que 75% dos jovens nascidos nessa paróquia vão querer morar em outro país para ter vez, sabendo que não vão ter voz. Nossos jovens hoje querem ter a oportunidade de comprar, vender, morar, comer, vestir. Abdicando do quê? Do que eles estão abdicando? Do que eles estão abdicando?
Eles preferem ser jovens castrados. Jovens castrados. 75% dos jovens paridos nessa paróquia, que tinham condição de transformar o mundo, assumir responsabilidade de revolucionar o planeta, estão se rendendo ao direito de andar, comer, vestir, comprar, cantar, ser feliz, ainda que isso com alguma síndrome, ainda que ele tenha que usar um equipamento. Ou você acha que os nossos jovens só têm deficiência motora porque anda de cadeira de roda? Não, tem cadeira de roda com 4 rodas, motor de 800 cavalos. E que ele não ganha do SUS, ele tem que comprar por 3 milhões de reais. E ele vai comprar aquela cadeira de roda, porque é a única forma dele achar que ele vai chegar no lugar onde ele precisa. Então aqui tem cadeira de roda de tudo quanto é modelo que você imaginar. Porque estão paralisados, estão imobilizados, estão escravizados, porque sabem mais do que conseguem dizer, pensam mais do que conseguem falar e entendem mais do que eles mesmos imaginam. Por isso falei. Que os nossos jovens tenham ousadia de falar, antes de ter a obrigação de fazer. Amém, minha irmã. Amém, meu irmão. Glória a Deus. Amém. Lindona. Te amo, você sabe disso, viu? Companheirona, desde titiquinha. Bênção, viu, meu irmão? Valeu. Todos nós temos que vencer esse desafio. E hoje nós vamos celebrar a ceia. Sabe como? Em silêncio. Igual Jesus partiu o pão. E foi o fato de Jesus partir o pão que finalmente abriu o entendimento das pessoas. Não é o que você simplesmente fala, mas é o que você diz com aquilo que você fala. Então você vai partir o pão com alguém. Essa hoje vai ser a sua fala. O que eu tenho, isso eu te dou. A gente quer aproveitar esse momento com a casa aqui do Marco Antônio e celebrar. Porque o que eles tinham... Você trabalhava com o quê, minha filha? Você estava procurando emprego? Não. Não? Você estava procurando o que fazer, não? Não. Eu falo que Deus me formou para presidir a Abrapraxia. Você mexia com o quê? Eu trabalhei muito tempo numa multinacional como gerente de produto e eu viajava o mundo comprando as peças para serem vendidas no Brasil. Então quer dizer que a mulherzinha do Marco Antônio, que morava aqui em Goiás, ela era CEO internacional de uma multinacional que rodava o mundo montando estoque para essa empresa. Isso. É mesmo? Então serviço você não estava precisando, não? Não. Então Deus não estava arrumando um serviço para nós aqui? Não, estava arrumando. Amém, meus irmãos? Fique esperto. Fique esperto. E contar para vocês que agora a gente foi chamada para dar uma palestra na Associação dos Estados Unidos. Aê! Para contar o nosso testemunho que a gente vem fazendo no Brasil, porque eles não conseguem fazer com que a associação deles cresça. Tá vendo? Por quê? Sabe por quê que a associação americana não consegue fazer com que a associação de lá, tendo mais dinheiro, tendo mais recursos, tendo mais ciência... Vou te explicar por quê, minha irmã. Sabe por quê que a associação lá tem dificuldade? Porque ela tem uma apraxia de fala. O mundo ocidental tem uma apraxia de fala. E, desgraçadamente, o povo está pegando um brasileiro que tem o dom da fala
e estamos transformando nós em pessoas castradas, mudas, escravos de luxo. O que você recebeu aqui hoje é muito mais do que você pode imaginar. E está mais enfiado na sua vida do que você possa pensar. Amém? Cuidado. Porque é sua língua que o capeta quer cortar. Para que você tenha muito para falar e não tenha o que dizer. Amém? Glória a Deus. Então você vai pegar aí agora, vai abrir a bandejinha. Tá. Pode ir falando aí enquanto a gente vai abrir. A gente tem a produção desses 2 livros infantis que são bem legais para falar sobre inclusão em casa, nas escolas. Esse Ser Diferente é Legal, Ninguém é Igual. Uma avó escreveu ele, doou para a Abrapraxia. Independentemente de qualquer que seja o desafio na casa. Vale para qualquer realidade. E esse é bem interessante, que é a história de 2 crianças, uma típica e uma atípica, e como com a comunicação correta, que a mãe consegue explicar as questões da prima, elas transpassam pelas dificuldades e com muito amor e atenção elas conseguem aí conviver com as diferenças. Esse daqui é o outro. Amém? Crie, por isso falei. O que eu tenho, isso eu te dou. Então agora, em silêncio, compartilhe o seu pão com alguém aí. Compartilhar do pão. Pode continuar compartilhando o pão aí, se você quer repartir com alguém. O cálice é a certeza da alegria, do pecado perdoado, da culpa removida. Amém, amados? O cálice é a certeza que não é o problema, é a relação. Tira os olhos do problema e entenda que Deus quer tratar a relação. Reconciliar irmãos, reconciliar a família. Para de achar que você é vítima de um problema na sua casa e dê graças a Deus, porque você tem a autoridade de Deus para abraçar o problema que chegou na sua casa. Glória a Deus. Bebei dele todos. Graças a Deus. O amor do Pai, a graça bendita do seu Filho, a comunhão, o testemunho, a revelação do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida. Quem sabe, daqui 1 ano, quem sabe, daqui 10 anos, você não vai estar aqui compartilhando de alguma coisa que você imaginava que era um problema. Amém, amados? Alguma coisa que você veio aqui achando que Deus ia te dar a solução. Às vezes você vem para cá com dificuldade, falando assim, meu Deus, como é que eu vou viver com esse problema? E a pergunta é, como é que esse problema vai ser resolvido sem você? Como é que esse problema vai ser resolvido sem você? Sem sua casa, sem sua mão, sem sua palavra. Vamos dizer juntos, crie, por isso falei. Não é crie, por isso fiz, crie, por isso. E sabe o que eu falei? Eis-me aqui, envia-me a mim. Vou pedir para todo mundo ficar de pé. Marco Antônio, sobe aqui.
e Fabiana. Vem cá, meninada. A exemplo dessa casa. Todos juntos. Cri. Por isso, falei. E o que é que você falou? Eis-me aqui. Fala aí. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Essa casa falou. Eis-nos aqui. E agora a gente está compartilhando o fruto dessa fala. Glória a Deus. Vamos em paz, uma boa semana para todos. Não esquece de passar lá, camiseta.